Nós somos herdeiros da Reforma, filhos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante completa no dia 31, portanto, daqui a poucos dias, 501 anos. No dia 31 de outubro, um monge chamado Martim Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, teses que eram, na verdade, uma chamada ao debate. E ele ali afixou, e a partir dali nós comemoramos o surgimento da Igreja Reformada, da Igreja Protestante, que protestou com a prática que era desenvolvida pela Igreja Católica. E hoje nós estamos em todo o mundo, a Igreja Evangélica Protestante. É claro que nem tudo que se chama evangélico é protestante. O termo evangélico pegou, e você vai encontrar muita gente que se diz evangélico e não sabe o significado do termo evangélico, e nem o que é defendido pelos evangélicos. Então tem muita gente com um rótulo evangélico que não tem nada de evangélico, infelizmente, mas é uma forma de rotular, e você vai encontrar muita gente se dizendo evangélico sem ter nada de evangélico. Mas eu quero hoje trazer uma palavra que tem a ver com a descoberta ou a redescoberta do termo fé. A Reforma Protestante começou porque Lutero estudou a Carta aos Romanos. E na Carta aos Romanos ele descobriu, olha que coisa interessante, um homem que estava ensinando, ele tinha formação teológica, mas ele não havia descoberto o poder salvífico da fé, porque se pensava até então que a salvação tinha a ver com a performance do homem, com a justiça própria do homem, os feitos do homem, que dava a ele condições de requerer a Deus a sua salvação. É Lutero que começa a estudar Romano e descobre que o justo vive pela fé, que ele é justificado. A justiça vem sobre ele não pelos méritos do que ele pratica, mas sobretudo pelo mérito da fé, pela obra que Jesus fez no Calvário, pela obra realizada na cruz, e isso faz com que a salvação venha até nós. Então esse é um ganho da Reforma Protestante, essa é uma bênção que nós hoje queremos ressaltar e reafirmar nessa data que se aproxima dos 501 anos da Reforma Protestante. Eu convido você a abrir em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos, a princípio, ler um único versículo, versículo 6, o texto está aí projetado, mas se você está com sua Bíblia física, grife esse texto é muito importante. Aliás, todo o capítulo 11 de Hebreus é muito importante. É um texto que fala da fé. O melhor conceito de fé está no versículo 1. Quando o escritor de Hebreus diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, na versão RA diz, e a convicção, e a prova das coisas que nós não vemos. Então tem a ver com a visão espiritual das coisas, com a confiança em um Deus que rege todas as coisas. Portanto, sentados como estamos, façamos juntos a leitura do texto que está aí projetado, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Até aqui. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça na exposição e na compreensão da sua palavra santa. Meus irmãos, como eu falava, esse é um texto de fé. Do começo ao fim ele fala da fé, conceitua fé, dá exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé, mostra também como o nosso comportamento, as nossas ações refletem aquilo que nós cremos, aquilo que está ligado à nossa fé no nosso coração. A nossa ação não está apartada, não está divorciada da nossa fé. Quando você tem fé, você tem atitudes que comprovam a sua fé. Quando você não tem, as suas ações são incrédulas e apontam para a sua falta de fé. É assim que funciona.
Simples assim. As nossas ações são reflexos da nossa fé. Depois de conceituar a fé, e nós lemos a conceituação que o autor aos Hebreus faz de fé, ele cita 2 exemplos de pessoas que viveram pela fé e que a fé deles agradou a Deus. Ele cita Abel e Enoque. Ele diz que a fé de Abel ainda fala até hoje. Fala de um homem que viveu uma fé tão intensa, tão verdadeira, que Deus o tomou para si. Ele não morre. Ele é arrebatado em vida para os céus. E diz que Enoque agradou a Deus. É daí que essa conexão é feita no versículo 6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Note, quem ama a Deus, ou melhor, quem ama, tem sempre a intenção de agradar quem ama, quem é amado. E se nós dizemos que amamos a Deus, nós temos fé, porque só ama a Deus de verdade quem já tem a fé no seu coração de forma real, viva, eficaz, latente, presente. Agradar a Deus. A Bíblia diz que nós agradamos a Deus por fé. Mas existem formas que nós escolhemos e que são equivocadas e pensamos que agradam a Deus, mas que não agradam. Eu quero aqui classificar 4 tentativas equivocadas de agradar a Deus. E que não agradarão a Deus, porque elas não são, muitas vezes, frutos de fé. Muitos tentam agradar a Deus com ritualismos religiosos, pensando que a forma litúrgica, ou de um culto chamado solene, onde a contrição, o silêncio, a ausência de palmas, agradará a Deus. Ou então o culto mais animado, em que eu posso encenar com minhas emoções, com minhas palmas, ou até mesmo com meus saltos, pensando que Deus está sendo impactado com as nossas cerimônias religiosas, com o nosso ritualismo, com a nossa liturgia. Em Malaquias, em Miqueias 6, 7, há algo muito interessante. Que Miqueias pergunta, o profeta falando, você acha que Deus se agrada de rios de azeite, de milhares e milhares de animais sacrificados? Deus não está preocupado necessariamente com a sua liturgia, com a sua forma de cultuar, mas como o seu coração está enquanto os processos litúrgicos acontecem. Como é que está o seu coração? É impressionante quando em Isaías capítulo 1, Deus, em um daqueles momentos em que Ele traz clareza ao que está no nosso coração, Ele diz assim: vocês me louvam de lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Mostrando que Deus não se agrada de uma liturgia, de um ritualismo frio ou animado, desassociado de amor, fé e gratidão. Nós não agradamos a Deus com ritualismos. Também não agradamos a Deus com comportamento ético, desassociado da verdadeira intenção. Eu vou tentar traduzir isso. Você já ouviu falar do termo farisaísmo? Jesus chama os fariseus de hipócritas. Hipócritas porque eles representavam algo, eles não eram aquilo que era ensinado. A essência era outra. Na verdade, na fachada, parecia ser uma coisa, mas dentro era outra. Por isso que ele diz que os fariseus viviam uma vida semelhante a um sepulcro, que dava-se uma mão de cal para ficar uma pintura bonita por fora, mas por dentro era fétido, cheirava a morte, era podre. Quando você vai estudar sobre os fariseus, boa parte deles, nem todos,
Você vai se deparar com Lucas 18, em que um fariseu sobe ao templo com o propósito de orar e ele começa a detalhar os seus feitos. Ele disse que não era pecador, como os homens pecadores são, e apontou para um publicano. Ao contrário, disse ele a respeito de si: eu oro, e diz quantos dias ora, quantas vezes ao dia ele ora. Ele diz: eu jejuo, e diz quantas vezes na semana jejua. Ele diz: eu dou dízimo de tudo que tenho. E Jesus acrescenta: do endro e do hortelã também eles dão dízimo. Até das coisas que ele colhe no quintal ele faz isso. É uma precisão. E Jesus disse que a oração desse homem que fazia tantas coisas éticas, comportamentais, não valiam de nada, porque eram ações interesseiras que procuravam de alguma forma justificar-se diante de Deus e não engrandecer a Deus, mas engrandecer quem fazia aqueles atos. É quando nós descobrimos que, do ponto de vista espiritual, as intenções são a mola para as nossas ações. Se eu dou o dízimo com o desejo de receber de Deus bênçãos maiores do que aquilo que eu dou, eu nunca entendi o que é dar dízimo. Se eu faço bem a alguém trabalhando na igreja, e se isso, lá no meu coração a intenção é de aparecer para os outros, eu não entendi o ministério do serviço e da bênção que é ser bênção na vida de outra pessoa. Note, é o que está por trás da nossa ação que pesa. É o que me leva a fazer, que tem peso ou não diante de Deus. O fariseu procurava de todas as formas um comportamento ético, sem a intenção ética correta. Não é que é errado ser ético, ser correto. O importante é saber e avaliar, nivelar, por que eu estou fazendo isso? Ou melhor, para quem eu estou fazendo isso? Se de fato é para Deus, você está no caminho certo. Mas se é para homens, para o aplauso, para o holofote, para que você seja justificado diante de Deus, você não agradará a Deus. Então você não agrada a Deus com ritualismos, que são frutos de mecanismos humanos. Você não agradará a Deus somente com comportamento ético. Nicodemos era um homem, no capítulo 3 de João, que tinha toda uma vida eticamente, comportalmente perfeita, mas ele não era nascido de novo. Você não agradará a Deus até mesmo com obras de caridade e de bem, se o que te leva a fazer isso não é amor a Deus. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, talvez um dos textos mais conhecidos, que fala do amor. Paulo, ao falar do amor, ele vai dizer que o amor deve ser exercido também na sua inteireza, porque o amor não é interesseiro. Toda vez que o amor é exercitado com forma de interesse, a coisa não anda bem. E Paulo chega mais a dizer: ainda, olha que coisa extrema e que chocante também é, ainda que eu venda tudo o que eu tenha e dê aos pobres. Que coisa interessante, é um ato altruísta. Ele não está dizendo de dar 50% do que tem aos pobres, como Zaqueu fez, e de restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. É um ato extremo. Paulo está hipotetizando uma coisa extrema. Se eu der tudo o que eu tenho e ficar sem nada. Mas ele faz um acréscimo que é perturbador. Se não tiver amor, nada valeu. Mais uma vez, até gestos nobres de ajudar outras pessoas, sem amor, não agrada a Deus. E eu vou dizer algo muito sério. Nós que temos uma condição econômica melhor, nós vivemos num bairro que reflete isso. Às vezes é um incômodo de ter tanto que nos leva a fazer ações sociais. Não é nem o nosso coração.
Às vezes a gente vê o empresário fazendo uma obra porque ele é incomodado, talvez não por uma paixão pelas pessoas que sofrem, que não têm o que comer. É pelo incômodo de ser taxado, você tem tanto e não faz nada. Mas a partir do momento que esses atos são atos que refletem o nosso amor a Deus, a nossa gratidão, eu posso fazer isso com amor e isso agradar a Deus. Mas eu quero dizer que até mesmo obras de caridade, que são feitas sem a verdadeira base no amor, pode não agradar a Deus. Por último, muitas pessoas tentam agradar a Deus, e isso é muito comum nas igrejas evangélicas, infelizmente. As igrejas evangélicas, eu não sei se eu falei, que tentam agradar a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, pensando que ao serem dizimistas e ofertantes, elas passam para uma categoria tal que agora tem direitos que fazem dela crentes melhores porque elas dão recursos financeiros. É claro que aí, mexer no bolso é sempre uma demonstração de que Deus está trabalhando no nosso coração, porque mexer no bolso não é fácil. Mas nem sempre mexer no bolso significa que você está próximo de Deus e tem responsabilidade cristã e amor pela obra de Deus. Nem sempre. Aí volta ao que eu estava falando. Há no meio evangélico hoje uma doutrina chamada teologia da prosperidade. E eles associam o prosperar materialmente à bênção de Deus. Como se aquele que dá dízimo e oferta, ele terá como garantia prosperidade material. E essa prosperidade material é sinal da bênção de Deus na vida dele e fará dele um suprassumo. Meus irmãos, é claro que Deus abençoa financeiramente aqueles que temem. É Ele que nos sustenta. Há parte da verdade nessa teoria. Mas a prosperidade que Deus tem para nós é uma prosperidade espiritual. Quando Jesus conta a história da viúva pobre, Ele está dizendo, essa mulher não tem um tostão, porque a dracma que ela deu, não sei se foi dracma, agora me falta, estou tentando aqui acertar, aquele dinheiro que ela deu, aquele dinheiro, ela ficou sem nada. E Jesus olha para ela e diz, eis o exemplo de prosperidade espiritual. Quem são os exemplos de espiritualidade para nós? São pessoas que pouco têm, ou nada têm, mas têm Deus. E quem tem Deus, mesmo sem ter materialmente, tem tudo. Tem um bom nome, tem uma boa educação ao ponto de tratar o outro nesses termos educacionais, um tratamento de dignidade. Não é dando dízimos e ofertas simplesmente como um gesto de dar que você agradará a Deus. Você agradará a Deus quando entender que esse ato de devolver, de entregar, é um ato de fé, de gratidão e de amor. Aí sim. Claro que quem é generoso para investir no reino de Deus, é quase que certo que Deus vai dar mais, porque sabe que Ele deu no pouco, vai dar no muito. Mas não faça desse ato simplesmente um ato mecânico, obrigatório, e que você pensa que ao fazê-lo você vai agradar a Deus. Não é assim que funciona. Eu citei 4 atitudes que normalmente as pessoas pensam que assim fazendo agradarão a Deus. Mas a Bíblia fala de um que agrada a Deus. Se tem um ato que deve existir na nossa vida que agrada a Deus, é viver pela fé. É viver acreditando na palavra de Deus. É viver acreditando em Deus. E eu vou ler novamente o texto, vai fixar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que é e que recompensa aqueles que o buscam. Há uma coisa interessante nessa construção dessa frase que me chama a atenção
de uma forma muito nítida. Você lembra o anjo falando a Maria uma certa vez, quando Maria duvidou como uma virgem poderia estar grávida e dar luz a um filho? Maria pensa racionalmente, e nós reagimos a princípio racionalmente. A fé é uma planta que nasce no escombro da nossa dúvida, do nosso medo, da nossa inquietação. A nossa atitude primeira não é de fé, é de racionalismo. E todo racionalismo tende a ser pessimista. Eu ia dizer é pessimista. Tende a ser pessimista é uma melhor colocação. E quando Maria contra-argumenta o anjo diz: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não é curioso o anjo de Deus dizer que não há impossíveis para Deus? E usar nesse texto aqui, o autor aos Hebreus usa nesse texto a mesma palavra, impossível. Porque impossível é uma coisa intransponível. Tudo que você sentencia como impossível é algo que não tem jeito, não tem saída, não tem escapatória, porque é impossível. E viver pela fé é crer que o impossível, na lógica humana, pode ser possível na dinâmica da fé, da crença, na espera de Deus. E essa mesma palavra que o autor aos Hebreus vai falar com muita convicção. É impossível agradar. Por que é impossível? Porque não tem fé. A fé é um ato sobrenatural que agrada a Deus. E agrada a Deus porque Ele começa a perceber que você que tem suas limitações racionais, preferiu não viver pelas razões que dizem não vai dar certo. E você passou a acreditar, não nas suas emoções, não no seu pensar, mas sim naquilo que Deus disse que Ele é e que vai fazer. É por isso que quando não tem fé, é impossível agradar a Deus. É por essa razão que quando você tem fé, os impossíveis caem, deixam de existir. E eu fico pensando, por que, meus irmãos, esse versículo 6 diz que é impossível agradar a Deus quem não tem fé? Em primeiro lugar, é impossível porque quem não tem fé escolheu viver pelo racional. E aí aponta o que você não é crente. A Bíblia chama aqueles que creem de crentes, como aqueles que têm Jesus como centro da sua vida de cristãos. Quando a Bíblia nos chama de crente, a Bíblia nos chama de crentes. Reflete o primeiro ato existencial da nossa vida, como verdadeiros seguidores de Deus, aqueles que creem. Creem em quê? Em Deus, sobretudo. Creem na sua palavra. Creem que a sua verdade é absoluta e que eu posso confiar nele. Essa é a gênese da conversão, da mudança. Isso não quer dizer que você de vez em quando não é bombardeado pelo ceticismo, pela dúvida. Isso não quer dizer que automaticamente você vive crendo à torta e à direita. Você já nasce crendo, aliás, você acorda crendo. Não. Mas no seu coração você sempre vence a dúvida, sempre vence o medo, a oposição do mundo. João vai dizer na sua primeira carta: e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A sua fé vence a oposição do mundo, a sua fé vence a dúvida do seu coração. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que o escudo da fé que te protege contra os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, só consegue chegar a Deus, viver um cristianismo pleno, quem vive pela fé, quem deixa a fé nascer, crescer e produzir frutos. O problema é que hoje, mais do que nunca, nós vivemos como escravos do medo. O medo não deixa a fé nascer nem sobreviver. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. A Bíblia vai dizer
Jesus questionando os seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Jesus, em vários momentos, mostrou que a incredulidade não o agradava. Não só não agrada a Deus a falta de fé, como também desagrada a Jesus a falta de fé. E você que já leu o Novo Testamento sabe que quantas vezes ele chegou para os discípulos e chamou-os de crente-bules, crentes de pouca fé, crentes sem fé. E ele vai dizer assim, há um outro momento que deixa Jesus muito chateado. É quando Tomé não está presente, no momento em que ele se apresenta ressurreto aos discípulos. Quando Jesus se apresenta uma segunda vez e Tomé está presente, é interessante que Jesus diz assim: ei, toca aqui nas minhas chagas, veja que eu morri e ressuscitei. E é Tomé que cai em pranto e diz assim: Senhor, Deus meu e Rei meu. Tomé chama Jesus de Deus naquela ocasião. Ele de fato dá lugar à fé, mas veja como ele deu lugar à incredulidade. E nós diariamente, irmãos, diariamente, somos ali tentados em acreditar ou não acreditar. E mesmo tendo o nome de crente, você pode viver uma vida de incredulidade. Saiba, você não está agradando a Deus. Por que a falta de fé não agrada a Deus? Porque ela é baseada em racionalismo e não na fé. Segundo, porque sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a falta de fé é um ato de desconfiança de Deus. E preste atenção no que eu vou argumentar para que vocês possam entender o que eu quero dizer como um ato de desconfiança de Deus. Há alguns que pregam que a fé é a capacidade de acreditar que as coisas vão dar certo. Não. Isso é pensamento positivo. A fé é, sobretudo, acreditar em alguém. É confiar em alguém. É dizer, eu estou seguro que alguém fará por mim o que eu não consigo fazer. A fé é um ato de confiança em Deus. A gente não precisa apenas se cercar de otimismo e dizer, não, a gente vai conseguir, porque se você diz que vai conseguir, apesar de todas as suas boas intenções, é um esforço humano, conquanto que você tenha que fazer a sua parte, se esforçar, mas se Deus não der o crescimento, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, se Deus não der o crescimento, não vai acontecer. Se quem edifica a casa e o Senhor não abençoar, em vão trabalhos que edificam. É Deus que faz a coisa consumar, terminar, acabar, concretizar. Meus irmãos, quando nós desconfiamos, nós estamos de alguma forma não desconfiando das possibilidades, nós estamos desconfiando de alguém. Isso é afronta. Isso é afronta ao Deus que prometeu. Isso é uma afronta ao Deus poderoso. A questão, eu digo isso e repito e vou dizer sempre, a questão não é se Deus pode fazer alguma coisa. A questão é se Deus quer fazer alguma coisa. Então não é querer ensinar a Deus o que Deus deve fazer, mas é estar sujeito, submisso à vontade de Deus, e seja ela qual for, você vai dizer, é o melhor para a minha vida. Então é um ato de confiança, saber que Deus vai fazer o que Ele quer fazer, e o que Ele fizer é o melhor para mim. Às vezes nós, crentes, como bons papagaios que somos, falamos de Romanos 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente sabe de qual é isso. Mas na hora de Deus fazer,
E quando ele faz e não bate com o que eu quero, eu digo, epa, peraí, isso não tem nada de bom, nem de perfeito, nem de agradável. Porque eu estabeleço o que é bom, perfeito e agradável. Mas a Bíblia não diz que eu devo estabelecer o que é bom, perfeito e agradável. Quem estabelece é Deus. Portanto, fé é um ato de confiança numa pessoa que diz que nos ama, que diz que cuida de nós. Nós não entendemos muitas vezes o seu agir, o seu mover. O fato de não entender o seu agir, o seu mover, não quer dizer que eu tenho que me rebelar contra a vontade de Deus, contra o que Ele quer fazer. Eu gosto muito dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Um deles toma a palavra e fala a Nabucodonosor. Nabucodonosor havia baixado um decreto: quem não se curvasse diante do estátua que ele tinha feito, iria para a fornalha de fogo, que estaria acesa 7 vezes mais quente do que o normal. E Nabucodonosor perguntou para aqueles rapazes: quem vocês pensam que são? Quem é o Deus que vocês pensam servir? Vocês acham que ele poderá livrar vocês das minhas mãos? Um toma a palavra e responde algo que é o que nós todos deveríamos responder nas dificuldades das nossas vidas. Ele disse assim: fica sabendo, Nabucodonosor, se o nosso Deus a quem servirmos, Ele quiser nos livrar das tuas mãos e da fornalha, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Mas se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha dando glórias a Deus. Descobriu o que é fé? Fé é um ato de confiança. Descobriu o que é incredulidade? É um ato de desconfiança. Por isso que a fé agrada a Deus, porque você confia nele. Por isso que a falta de fé é tão incômoda a Deus, que a Bíblia diz que é um ato que traz desagrado ao coração de Deus. Sabe por que a fé? Viver sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós escolhemos muitas vezes confiar em nós mesmos do que confiar em Deus. É melhor tentar por nós mesmos do que tentar por Deus, de ficar parado esperando Deus fazer alguma coisa. E a gente vai lá e faz alguma coisa. E quando a gente faz alguma coisa, normalmente o que a gente faz tende ao erro. Há um texto que é muito mal compreendido. Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço forte a sua segurança. Alguns dirão: está vendo? Até a Bíblia diz que eu não devo confiar com as pessoas que estão ao meu redor. Eles dizem-se crente, mas olha, a Bíblia diz que eu não devo confiar. Isso é um erro de interpretação. A Bíblia, quando diz maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Por isso que a sequência do texto diz que faz do seu braço forte a sua segurança. É quando você opta em confiar em você. Isso não agrada a Deus. Porque é um ato e uma estratégia e planejamento humano que exclui a Deus. É como se você estivesse dizendo: deixa comigo, Deus. Se a coisa apertar, eu te chamo. Meus irmãos, não é desse jeito. Se você pegar, eu convido você a abrir mais uma vez Hebreus capítulo 11. Se você já fechou sua Bíblia, abra de novo. Nós temos no capítulo 11 de Hebreus 40 versículos. Todos eles versando sobre fé. Primeiro, conceituando fé. Segundo, falando isso terrível, que sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, fazendo uma lista quase que interminável de pessoas que resolveram viver pela fé e que foram recompensadas pela fé que tiveram. Mas também traz um adendo dizendo de pessoas que creram, mas que não foram recompensadas nesse mundo, porque receberam e vão receber na glória celestial coisas superiores à herança e recompensas terrenas.
Versículo 37, veja comigo, 36. Versículo 36. Diz assim: outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Olha o que o 38 diz, a sentença, o conceito que se dá a respeito destes. O mundo não era digno deles. Prossegue dizendo: vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido enquanto estavam vivos. No versículo 35, 34, aliás, 33, até o 33 são exemplos de pessoas que viveram pela fé e foram recompensados aqui na terra. Quando você chega aqui mais para frente, você vai encontrar a lista daqueles que viveram pela fé, mas não foram recompensados na terra. Esses são inferiores? Não, a Bíblia diz que o mundo não era digno destes. Porque a verdadeira fé coloca a sua esperança não nas recompensas terrenas, por mais que Deus nos recompense na terra. A grande recompensa é uma recompensa celestial. Por mais que Deus te recompense aqui na terra. Eu volto ao versículo de número 6 para fazer uma conclusão. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O Deus que existe, nós sabemos disso, é um Deus que nos chama à aproximação. A questão é saber por que eu me aproximo de Deus. E nós vimos que nós devemos nos aproximar de Deus pela fé. É preciso que aquele que se aproxima de Deus se aproxime crendo que Ele exista. Porque tem muita gente hoje em dia dizendo que Deus não existe, usando argumentos os mais estapafúrdios, os mais transvestidos de lógica e de ciência, e que não tem nada a ver com lógica e nem com ciência. Porque se a ciência fosse da lógica, a lógica aponta para a existência de Deus, sem nenhum argumento teológico. As coisas que foram criadas por Deus, um átomo, uma célula, uma ameba, já mostraria a existência de Deus. A descoberta do DNA, e toda a repercussão e mudança que está causando na medicina, nos estudos, isso já era suficiente para se crer na existência de Deus. Mas esse é um passo primeiro que não significa muita coisa. Porque isso pode ser racional, crer que Deus existe. Tem muita gente aí que não tem nenhum relacionamento com Deus que diz que Deus existe. Por isso que a Bíblia, já sabendo disso, diz: aqueles que se aproximam dele, se aproximem sabendo que ele existe e que é galardoador, como diz a RA, a versão RA, ou aquele que recompensa quem o busca. Tira do âmbito racional crer que Deus existe e leva para o âmbito pessoal, da intimidade, viver um relacionamento com esse Deus que criou todas as coisas e que se importa comigo, com você, e que quer viver uma relação de amor e de fé. Relação de amor mútuo e uma relação de confiança em que Ele garante fazer algo por nós e nós confiamos nele. Meus irmãos, eu concluo essa palavra te chamando a viver o possível da fé. Viver pela fé. Eu quero te convidar a não viver na impossibilidade de agradar a Deus, mas na possibilidade de agradar a Deus, deixando a fé germinar, nascer, crescer e produzir frutos. Eu queria que você curvasse sua fronte. E não cabe a mim você dizer a mim, não cabe você dizer a mim, melhor dizendo, se você é crente ou não. Cabe você avaliar o seu coração e ver se de fato você tem agradado a Deus
E se tem uma coisa que Deus nomeou que quer ser agradada é pela sua fé. Ore a Deus e peça perdão se você não tem vivido pela fé.